Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Neste quarto domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste domingo nos fala das bem-aventuranças. As bem-aventuranças apresentam
apresentam para nós um caminho a ser percorrido, um caminho de santidade. No Evangelho segundo Mateus, que é proclamado no 4º domingo do tempo comum, Jesus apresenta as bem-aventuranças, tradicionalmente usadas nas Sagradas Escrituras, tanto para anunciar a alegria prometida por Deus, quanto para exortar a uma vida sábia, justa e fiel. Longe de constituir um discurso abstrato, elas expressam o programa do Reino de Deus e revelam o próprio rosto de Cristo. No anúncio do Reino, Jesus proclama felizes aqueles que vivem em situação de fragilidade e de pobreza. Não porque a carência em si seja um valor, mas porque, despojado de seguranças humanas, colocam a sua confiança inteiramente em Deus. E dessa forma, permanecem abertos à salvação que Ele nos oferece. Assim, as bem-aventuranças apresentam o caminho do discipulado e da santidade que o discípulo deve percorrer. De fato, elas estão contra a corrente. Pois, enquanto o mundo exalta os ricos, os satisfeitos e os que vivem na lógica do êxito, Jesus declara felizes os pobres, os mansos, os que choram e os perseguidos por causa da justiça. Jesus não glorifica a dor por si mesma, mas proclama felizes aqueles que, mesmo feridos pela vida, não perdem a confiança no Pai e já vivem segundo a lógica do reino. Por isso são chamados bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os construtores da paz e todos os que têm fome e sede de justiça. Todos eles participam desde já da dinâmica do reino, pois somente os pobres em espírito, os pequenos e despojados, que confiam inteiramente em Deus, podem trilhar com fidelidade os caminhos do Senhor. As 4 primeiras bem-aventuranças apresentadas por São Mateus estão profundamente interligadas e desenvolvem a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus, os pobres em espírito não designam uma categoria sociológica, mas uma atitude teológica, uma atitude fundamental espiritual. Qual é essa atitude? É do despojamento. Os pobres são aqueles que se esvaziam de si mesmos, de toda a autossuficiência, e reconhecem diante de Deus a própria pobreza, a sua dependência radical com Deus, a sua carência de Deus. E dessa forma se libertam do apego aos bens deste mundo, do orgulho, da autossuficiência e colocam no Senhor toda a sua confiança. Por isso vivem permanente disponibilidade interior para acolher a vontade de Deus. Renunciam ao egoísmo e se colocam com liberdade e generosidade a serviço dos irmãos. Assim, essa primeira bem-aventurança, felizes os pobres, como São Mateus entende, não é uma categoria sociológica, pobre economicamente pobre desprovido de recursos materiais, mas, sobretudo, aquele que se esvazia de si mesmo para colocar a sua confiança plenamente em Deus. Mas há uma relação. Realmente, um pobre economicamente falando, por não ter recursos para, na hora do aperto, se socorrer com dinheiro, até por não ter nem amigos importantes, de fato, não tendo humanamente em quem se apoiar, o que se faz? Geralmente se predispõe para colocar a sua confiança em Deus, mas não acontece com todos os pobres materialmente falando, que há pobres materialmente falando que não se abrem a Deus. Mas a experiência da pobreza material já nos predispõe para viver a pobreza teológica de que fala Mateus. Disponibilidade, esvaziamento, sentir-se carente de Deus e colocar em Deus toda a nossa confiança. Felizes os mansos, porque receberão a terra por herança. Os mansos não são fracos, nem passivos diante da injustiça. Ao contrário, resistem de modo perseverante, recusando a lógica da violência e da dominação. Desarmado da agressividade e preconceitos, os mansos constroem relações fundadas no respeito, na mansidão e na paz. Justamente por não buscar e conquistar o mundo pela força, dominar os outros pela violência, mas por viver segundo a justiça e a confiança em Deus, não se apropriam da terra como posse, mas recebe como uma herança, ou seja, recebe o próprio reino de Deus, que é um dom, que é um presente que é dado àqueles que se colocam sob o senhorio do Senhor.
Terceira bem-aventurança, felizes os que choram, porque serão consolados. São aqueles que sofrem por causa da injustiça, da miséria, da exclusão e do egoísmo humano. Deus se coloca ao lado dos que sofrem, pois, como recorda Jürgen Moltmann, Deus sofre onde sofre o amor. No reino, sua dor será transformada em alegria. Quarta bem-aventurança, felizes os que têm fome e sede de justiça. A justiça aqui deve ser entendida no sentido bíblico. Fidelidade à vontade de Deus e compromisso com os irmãos. São felizes aqueles que trabalham por um mundo mais humano e fraterno, pois sua sede será saciada no reino que vem. Esse é o primeiro grupo das bem-aventuranças. As 4 bem-aventuranças de que nós falamos, todas elas estão interligadas com a primeira bem-aventurança. E o segundo grupo das bem-aventuranças descreve atitudes concretas do discípulo. Os misericordiosos têm um coração capaz de compaixão. Os puros de coração são íntegros e livres da duplicidade. Os construtores da paz recusam a violência e se tornam instrumento de reconciliação. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São aqueles que, por fidelidade ao Evangelho, enfrentam rejeição e sofrimento. Jesus lhes assegura que o mal não terá a última palavra. A última bem-aventurança dirige-se diretamente à comunidade perseguida e convida à perseverança. Uma bem-aventurança que se dirige ao cristão perseguido por causa da sua fé. E a esse cristão é dirigido que persevere e mantenha-se firme. E essa bem-aventurança se concretiza e realiza a promessa feita àqueles que sofrem por causa de Cristo. E no conjunto, as bem-aventuranças anunciam a esperança aos pobres e pequenos. Elas afirmam que Deus está do lado deles e que já participam da vida nova do reino. E isto é suficiente para, então, quem vive em situação desfavorável, ouvindo essas bem-aventuranças, dizer: aguente firme, pois o Senhor está contigo. A dor não tem a última palavra na sua vida. Tudo passa, tudo tem um tempo. Debaixo do sol, nada permanece para sempre, inclusive o mal não dura para sempre, nem a dor. Por isso, as bem-aventuranças é um convite a perseverar, a resistir, a confiar e a colocar a confiança em Deus. O profeta Sofonias e também o texto da carta de São Paulo aos Coríntios, que são proclamados na liturgia do quarto domingo, estão em profunda sintonia com a primeira bem-aventurança. Sofonias convoca a conversão da humildade e anuncia o surgimento de um reino fiel, pobre e confiante no Senhor. E Paulo, por sua vez, recorda que Deus escolhe aquele que é fraco, que não tem nenhum valor diante do mundo, que é vil, desprezível, para então manifestar através desses que eles escolhem a sua glória, a fim de que ninguém glorie em si mesmo, mas aquele que se glorie, ciente da sua miséria, gloria-se apenas no Senhor. Assim, só há verdadeira glória para quem vive a caridade. Quem ama o irmão, glorifica o Senhor, pois quem ama verdadeiramente participa da própria vida de Deus. Assim, somos chamados a viver as bem-aventuranças, que é um itinerário, é um caminho que todos devemos percorrer. É o caminho da santidade, como já havia dito o Papa Francisco, na exortação apostólica Gaudete Exultate. Nós queremos ser santos. Se perguntarmos a Jesus o que faziam para ser santo, ele vai dizer: viva as bem-aventuranças. Que o Senhor nos ajude a viver as bem-aventuranças que acabamos de ouvir. Bem-aventurados são os pobres, bem-aventurado é quem chorou, bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz do amanhecer. Bem-aventurados o pobre, porque um dia ainda reinará, quem chora porque um dia se consolará, quem vive pela paz porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor, quem conhece a força do perdão
e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurados o justo, porque um dia ainda governará. O homem que perdoa, porque vencerá. O puro, por ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados, feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurados para sempre. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Há diálogos que não são apenas troca de palavras, são espaços de abrigo, pequenas clareiras abertas no meio da vida, onde a dor pode descansar sem ser julgada e a esperança respira, ainda que ofegante. O que começou com uma simples saudação, um bom dia, confiada à intercessão de São Sebastião, transformou-se, pouco a pouco, numa crônica viva sobre amizade, sofrimento, fragilidade e cuidado. E tudo acontece nos intervalos do cotidiano, entre um café tomado solitariamente em silêncio, uma noite em vigília, o efeito de um medicamento, uma ida apressada a São Paulo, uma peça de teatro assistida sozinho, a Avenida Paulista tomada por grande multidão anônima no domingo sob uma garoa insistente. É ali, no cotidiano da vida, no ordinário da vida, que a alma se revela. Às vezes, a dor aparece sem maquiagem, não como um drama espetacular, mas como cansaço, angústia, fadiga, alma ferida, tristeza que não passou, silêncio que pede perdão. Não há promessa de cura imediata, pelo contrário, afirma-se com honestidade que há dores que não desaparecem como mágica. Mas há algo decisivo que acontece quando a dor é partilhada. Ela deixa de ser um peso solitário e transforma-se em travessia acompanhada. A amizade, nesse contexto, não tenta consertar o outro, mas o aceita em suas limitações. Não apressa os processos, não exige inteireza, respeita o tempo, acolhe o fragmento, sustenta o silêncio. Há uma pedagogia discreta aí, a de quem sabe que amar é cuidar e permanecer, mesmo quando não há palavras eficazes a proclamar, mesmo quando só é possível rezar, escutar ou simplesmente estar. A metáfora, inspirada no O Vendedor de Sonhos de Augusto Cury, atravessa o diálogo como fio condutor. Sonhar ali não é negador, mas recusar que ela tenha a última palavra. A dor não tem a última palavra na nossa vida. É verdade que O Vendedor de Sonhos foi uma peça teatral belíssima, mas a vida não é um teatro. Tudo é real, profundamente real. Nós somos chamados a assumir o protagonismo da própria história, a ressignificar sem falsificar. É um convite delicado, não fingir força, mas também não se render ao desespero. As imagens se acumulam com densidade poética. A alma ferida que ainda exala beleza, o inverno que visita a vida em pleno verão, a chuva mansa que cai sobre a terra seca, o abraço que se faz sentir mesmo à distância, a multidão anônima na avenida, onde cada rosto carrega suas buscas silenciosas.
Em meio a todas elas, uma certeza se impõe. Quando a dor não nos destrói, ela nos ensina uma linguagem mais verdadeira. Há também um horizonte espiritual que sustenta tudo, a oração constante, a confiança em Nossa Senhora como mãe que cuida, a certeza de que Deus não abandona seus filhos, mesmo quando o céu permanece fechado por nuvens que ameaçam chover. Não se trata de discurso piedoso, mas de experiência concreta de amparo. No fim, não há conclusão triunfal, há gratidão, um obrigado simples, que sabe ser suficiente, mas verdadeiro. Amor dito sem constrangimento. Há um compromisso renovado, caminhar juntos, respeitando o tempo de Deus, confiando que o sol, ainda que velado, não deixou de brilhar. Essa é talvez a forma mais alta de amizade, aquela que, sem alarde, sustenta a travessia. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.